Então, nós já nos cumprimentamos, que bom, né? Já nos vimos. E aí nós estamos começando, então, essa reunião de hoje, com temas da Sociedade Brasileira de Obiose. É um encontro das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, né? Então, eu estou na representação, Márcia Ferreira, e Gilmara na representação de Cascavel. É um aviso legal, que todos já conhecem, né? Então, hoje, o tema para a conversa é a relação entre o corpo físico, o psíquico e a alma. A eubiose considera como o homem como um todo, uma unidade de vida e inteligência, capaz de alcançar os mais altos níveis de consciência através de seus próprios esforços. Então, como vimos na reunião anterior, esse todo, o homem unitário, ele pode ser dividido de forma didática em três princípios fundamentais: corpo, alma e espírito. O corpo físico, de natureza terrena, serve de veículo para exteriorizar no mundo físico os atributos da alma. O corpo físico e a sua contraparte energética, que é o corpo vital, são formados com matéria da Terra. Por isso, uma vez exaurida a parte energética, as moléculas desordenam-se e as células degradam-se. É a chamada morte física, né? Que a eubiose compreende como a primeira morte. A alma constitui o ser vivente propriamente dito e faz a intermediação entre o corpo e o espírito. A alma é uma forma sutil de matéria. Desenvolve-se pelas forças da genética, dos impulsos individuais, da necessidade, do ambiente, enfim, disso que a gente chama o jogo da vida, esses diversos fatores. A morte, a alma também morre, em tempo variável, após a morte física, mas deixa suas experiências impressas no espírito, é a segunda morte, né? Já o espírito é a essência divina no homem, a sede da consciência. É o modelo em que a alma se pauta na busca da perfeição. Nele ficam gravadas, em resumo, as experiências das vidas. É o eterno princípio reencarnante, a centelha divina no homem. É o que a gente chama também a mônada, né? O espírito, como nós dissemos, de natureza divina, é a causa da existência humana e permanece em latência na maioria dos seres humanos. Porque falta essa iniciação, né? E o objetivo da iniciação é o de fazer brotar no praticante, em sua plenitude, esta consciência espiritual, para que então o espírito, ele da latência, ele passe a ser uma consciência mesmo. Quanto aos reinos da natureza, eles seguem um processo evolutivo, cada um ao seu modo, porque nós dissemos aqui sobre a evolução humana. E os reinos da natureza têm um processo evolutivo próprio, né? Cada um do seu jeito. Vimos ainda que, para entendermos a evolução do homem, além da classificação ternária que nós fizemos mais atrás, há também a sua forma setenária, que é qual seja, primeiro, a individualidade, que é constituída por um tríplice aspecto ao qual denominamos espírito, que é a parte superior do homem, formada de três princípios imortais: o Atman, Buddhi e Mana superior, também chamado mental abstrato. E segundo, a personalidade, que é formada pelos quatro veículos: é o físico, o vital, o astral e o mental concreto,
chamados de princípios inferiores ou quaternário inferior. É muito importante a gente sempre lembrar que o homem é um todo. Então, que esses corpos ou veículos, eles formam um todo. É só didaticamente é que a gente separa, né? Pois a ação de um desses veículos, esses, sobretudo setenários, reflete uma ação correspondente nos demais. Cada um é integrado, é um todo. Por exemplo, se houver uma lesão no corpo físico, há instantaneamente uma repercussão correspondente no corpo astral, em forma de dor. Nós sentimos, né? E, de outra forma, se houver um desequilíbrio psíquico bastante acentuado, ele altera o curso das energias do corpo vital. E, como consequência, altera também o metabolismo do corpo físico. Existe, assim, um íntimo relacionamento entre os veículos, que constituem um homem, nas suas múltiplas funções objetivas e subjetivas, porque são ligados entre si por uma relação de correspondência vibratória, a semelhança das notas musicais, como, por exemplo, a nota Fá, e sua relação com a nota das escalas superior ou inferior. Então, é, existe esse íntimo relacionamento entre os veículos, embora nem sempre se perceba. Nós acabamos percebendo mais no físico, né? Então, essa consonância é possível no homem porque cada partícula do corpo físico tem uma parte correspondente no corpo astral e também no corpo mental. Então, diante disso que nós vimos, podemos perceber que um corpo bruto embrutecerá também a alma e a mente. É um integrado. E um dos pontos importantes do conhecimento eubiótico diz que o espírito dá origem à matéria, sempre lembrando isso, e não a matéria dando origem ao espírito, como afirmam as correntes mecanicistas ou materialistas. E para a eubiose, portanto, a matéria é originária da atividade do espírito. O espírito é o motor oculto e a matéria física é o seu efeito. Para que a consciência espiritual possa despertar no interior do discípulo, ele deve seguir uma séria disciplina em relação ao seu corpo físico, o equilíbrio de seus pensamentos, sentimentos e ações. Então, essa é a parte pessoal de cada um. Por quê? De início, toda alimentação grosseira produz um corpo mental embrutecido. As bebidas alcoólicas, o fumo, as carnes, as substâncias excitantes são altamente danosas aos três veículos do homem. Aqui se entende que é gradativo, né? Que há um equilíbrio entre, por exemplo, a comida, né? A bebida, mas como nós já conversamos, né? Que à medida que o homem vai se sutilizando, vai também mudando o gosto dele, o enfoque que ele dá à alimentação e tudo. É um processo integrado, né? A falta de higiene é prejudicial ao corpo físico, até a higiene física, assim como é para a alma e a mente. A higiene do corpo, a higiene da alma e da mente, que é esse autoconhecimento, a meditação, é você observar o que está dentro de você para ir transformando, para ir limpando, é a higiene, né? O professor até fala que o dia que houver a devida higiene na alma e na mente, não vai ter mais doenças no corpo físico. Então, bem. A mente sã e no corpo são, né? Pois as partículas inúteis ao corpo também possuem a sua parte psicomental, o que altera os estados emocional e mental. Também a parte de som, esses ruídos repentinos, agudos, muito graves, ou de grande intensidade, ou estar sempre submetida a altos sons, né? Devem ser evitados.
para não alterar o equilíbrio da mente e do corpo astral. Quando o homem se submete à ação prolongada de ruídos, sofre um cansaço mental que o impede de pensar de forma clara. O meio que nos envolve pode afetar o nosso veículo mental, com maior ou menor intensidade. A emoção também produz no corpo astral um susto, uma emoção, uma ou várias colorações, segundo a natureza do estado emocional, e, como consequência, produz pensamentos afins com a referida emoção. Tem tudo aquilo da emoção que é límpida, né? A cor azul, quando a emoção também é mais inferior, é outra cor, e a recíproca também é verdadeira. Assim, toda cor produz uma correspondente alteração psíquica e, portanto, um adequado pensamento. Nós somos seres integrados e bem complexos, né? Perfeita criação. Conclui-se que os lugares onde o homem permanece muito tempo devem ser pintados com cores afins à natureza da sua atividade ou do repouso, pois a presença de uma cor sobre as paredes ou objetos físicos pode influenciar a mente ou a emoção, com um pensamento ou um sentimento afim a essa cor. Os lugares onde continuamente se reúnem pessoas com determinados pensamentos ou sentimentos impregnam o ambiente de matéria psicomental, que tendem a influenciar com os referidos pensamentos e sentimentos outras pessoas que ali permaneçam. Quando a pessoa já está mais equilibrada, né, então essa influência não é tão grande, né, ou a pessoa tem consciência e já permanece num estado neutro. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. O contato físico ou mesmo a aproximação de uma pessoa de alto grau de evolução pode tornar-se um grande auxiliar para quem se coloca dentro do seu campo de influência. Então, diz que o mestre verdadeiro, a presença dele, quando ele quer ajudar, né, e a presença dele de um discípulo, traz assim, mais benefícios, talvez, do que a própria ele ensinar assim, verbalmente, né? Porque sempre tem essa interação. É sempre bom recordar que o inverso é verdadeiro, isto é, os comportamentos mental e emocional têm uma ação importante sobre o veículo físico. Assim como as alterações físicas produzem alterações psicomentais, também a mente e as emoções podem produzir modificações no corpo físico. Aí, naturalmente, a mudança mental e astral, ela se faz instantaneamente, rapidamente, mas as físicas são mais lentas, porque já tem todo um processo mais lento, né? Então, para trilhar o caminho da evolução, é imprescindível esse gradativo equilíbrio do corpo, das emoções, da mente, até chegar à transformação interna, desenvolvendo o precioso dom da vontade. Esse é o inicial, que é a condição sine qua non para qualquer avanço no caminho da verdadeira iniciação. É um conjunto. Então, diz o professor, sobre tudo quanto a mente. Tens razão dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque esta é instável e muito sujeita ao domínio dos vrits, dos hábitos. Porém, quem fortaleceu a sua vontade através da meditação, das disciplinas, das yogas, mantras, etc., pode ser senhor do seu coração e da sua mente. E também, ainda sobre a mente, o professor. O homem traz em si mesmo o dínamo gerador de suas dores e alegrias, a mente. Por muito importante que seja a tua reta ação,
o primeiro lugar pertence sempre ao reto pensamento. Procura, portanto, o teu refúgio na paz e na calma do reto pensar, porque aqueles que baseiam o seu bem-estar somente nas ações perdem a felicidade e a paz e caem na miséria e no descontentamento. Então, nós aí falamos sobre, né, assim, superficialmente sobre o tema, mesmo porque aqui a gente está discutindo de forma mais básica, né, os temas, e agora sim é que a gente conversa a respeito. Aí passo aí para a Gilmara. Foi muito boa a sua apresentação, Comentário. Márcia, dando uma ideia do potencial que o homem tem, né? Porque se a gente não souber exatamente do que nós somos capazes, então muitas vezes a gente pode até duvidar de todo a nossa potencialidade. Então, trazer isso à tona, nos lembrar de que nós somos seres, didaticamente a gente tem a parte, separa, explicando parte a parte, como você explicou muito bem, a parte setenária, nós já tínhamos, viemos explicando e conversando sobre isso, e a gente entender cada parte e, e começar a fazer alguma coisa com isso, né? Aonde? No nosso dia a dia. Então a gente aprende, né, na escola, vai colocando em prática no teatro e faz essa assimilação na questão do tempo, né? Quando a gente faz nossos yogas, nossas meditações, para que a gente consiga entender, será que isso que eu estou aprendendo, eu estou conseguindo colocar em prática? Será que isso está fazendo sentido, está fazendo algumas modificações no meu dia a dia? Como é que isso está no meu corpo físico, no meu corpo vital, no meu corpo astral, nas minhas emoções, na minha mente concreta? Será que isso está ligado à minha espiritualidade, com o meu abstrato, com o meu búdico, com o meu átmico? Tudo isso está fazendo parte. Então, fazer essa autoanálise, né, é importantíssimo. É, por isso que o professor fala muito, né, e a escola também, nossa escola, fala muito na meditação, porque é através da meditação também que vem esse aquietamento, esse relaxamento, né, para enxergar interiormente, se enxergar interiormente, né, e tanto nas qualidades quanto no que a gente ainda tem que está vencendo, né? Os nossos vícios. Então, a meditação é uma condição muito importante para esse caminhar. É o nosso Mesmo, conhecimento. A gente, por isso que se chama iniciação, né? A gente só inicia porque é no dia a dia que a gente vai se conhecendo. São novos desafios. Assim, nossa, eu nem pensei que eu iria ter essa reação. Então, tudo que vem à tona, por mais que não seja dito bom, mas sempre é muito proveitoso, porque mesmo as nossas emoções mais destemperadas, digamos assim, quando elas vêm à tona, é um ganho para a nossa consciência. Porque, nossa, eu não sabia que eu tinha isso. Então, é esse processo de autoconhecimento, sempre tentando aprender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Então, conhecereis a ti mesmo conhece o mundo, né? Porque é o microcosmo e o macrocosmo. Então, muitas vezes a gente faz a análise do funcionamento das galáxias, dos astros e tudo mais, mas isso faz uma influência lá fora que reverbera dentro de nós e como isso metaboliza dentro de nós. Então, todo esse processo é importantíssimo. A gente sempre está atento a esse autoconhecimento, né? Trazer exatamente... e a cada dia a gente pode conhecer um pouco mais de nós mesmos. Olha que coisa mais maravilhosa. muito. É como se diz, e é imprescindível e incontornável, né? Isso tem que acabar acontecendo mesmo, né? Principalmente nesse momento que nós vivemos, todas essas possibilidades. Então, não tem como, né? A gente não caminhar. Eu tenho uma pergunta. Não, porque a gente está falando sobre né, os corpos, né, corpo e espírito, e eu fiquei pensando aqui na questão do nascimento e da morte. Acho que tem relação, né? E aí,
acho que foi no grupo lá do Salve, ele comentou aqui do processo de nascimento, antes da gente, né, estar no útero da mãe, essa criança, né, ela nasce num outro plano. Isso seria, primeiro nascimento seria a alma, fala que paira-se, né, aquele ser fica pairando, né, pela mãe e depois fica acoplada pelo baço. Então, essa parte seria a alma e depois que hora que entra o espírito, como é que seria? Pode falar, Ben. Então, bom, antes de comentar isso que a Jéssica levantou, chegou aqui nosso amigo, seu Pércio, aqui vizinho, aqui, ó, ali, ó. Ô, seu Pércio. Boa tarde. O seu Pércio, de vez em quando a gente se senta aqui na área de tarde, assim, eu tô na casa da minha mãe, a gente fica trocando uma ideia, e ele é o iniciado natural, sabe? Ele é iniciado da própria vida dele. Muito bom, ótimo. A gente conversa, ele é muito aberto a essas ideias, assim, e ele entende do jeito dele, mas ele entende do jeito com pureza, assim, sabe? Muito legal. Seja bem-vindo, seu Pércio. Obrigado. Bem, essa parte que a Jéssica levantou é um assunto, assim, vamos falar um pouquinho mais... ele é mais intrincado, vamos chamar assim, né? Porque se trata do conhecimento antes da gente encarnar, né? É o processo do nossa... Depois que a gente passa pelo estado da morte, né? O pessoal que estão pela primeira vez não se assustem, tá? Viu, pessoal? Porque aqui, nesse estudo, a gente vai falar bem levezinho, né? Mas a gente vai conversar sobre a Márcia já falou ali da morte física, e daí falou que a alma também morre, né? Então, para muitos de nós, para mim, teve uma época que era novidade, que a alma morria. Eu achava que a alma não morria, tá? E o que a Márcia falou, a alma morre, mas não vai ser sempre que ela vai morrer. Ela vai chegar um momento que nós não vamos mais... o nosso objetivo aqui, quando a gente tem caminho espiritual, é justamente chegar ao ponto de não mais fazer com que a alma morra, tá bem? Então, vai chegar um dia, então a gente vai, salvando parte do nosso processo. Vamos comparar assim, ó, antes de entrar no assunto da Jéssica. Vamos comparar assim, olha, você está fazendo um trabalho na internet, né, Jean? Você está fazendo um trabalho ali na internet e você ficou digitando ali 2, 3 horas, 4, 5 dias pesquisando. E aí, você não salvar aquele arquivo, você vai ter que continuar aquele arquivo. A pesquisa, por exemplo, que vai levar 6 meses. Imagina você não for salvando isso por etapa, tá bem? Então, aqui você vai salvando e depois você vai revendo e vai aprimorando e vai acrescentando coisa. Quando isso estiver completo, você fez um projeto que completou a tua tese. Então, você atingiu aquele primeiro estado de consciência. Então, aquela parte você está seguro, não tem mais perigo de você se apagar o arquivo, por exemplo, a gente morrer, vamos supor, a pessoa morre, mas o arquivo está salvo, igual a Márcia falou, é guardado, o espírito salva aquele resultado. É uma comparação, assim, bem simples, para a gente perceber, tá? Então, imagina que a criatura teve a vida na Terra, e daí passou pelo fenômeno da morte física, e depois de um tempo lá no mundo onde merece, né, a gente passa vivendo lá, a alma vai, assim, vai diminuindo a intensidade de energia dela, até que ela se faz o seu processamento, absorve o que ela tem de positivo, e sublima, e vivencia aquilo que ela semeou de negativo, e recolhe o resultado, né, a experiência. Essa experiência, então, fica guardada, e quando a mônada, que vai nascer novamente, então ela vai se aproximar de uma mãe, né, de uma família, onde tem afinidade com a alma dela, tá? Então, vai ter afinidade com o histórico que ela já viveu, que ela já experienciou. Então, aí, o que vai acontecer? Ela vai se aproximar
de uma mãe. Seja bem-vinda, Márcia Bumi. Ela vai se aproximar de uma mãe que está, entre todas as mães, aquela que está preparada ali, que o seu organismo interno está preparado da forma mais adequada para que tenha afinidade com ela, tá? Mais adequada. E aí, esse campo, essa energia, ela é formada no plano etérico, viu, Jéssica? O plano etérico, que por isso que ela falou que fica no torno da mãe ligado pelo baço, não é? Então, essa energia vai se densificando, e aí ela vai ficar ali uma espécie de um ovo no entorno Então, a criança já existe, vamos ver, aquela consciência já está existindo naquele plano ali, e ela está se aproximando, né, daquele... E daí ela faz uma ligação, né, que a gente é um processo mais intrincado aí, que a gente teria que aprofundar no processo, mas o que importa é a gente saber que, então, ela está ali se acoplando ao ovo áurico, ali por afinidade, né, e aí vai fazer esse cordão, já fez esse cordão umbilical com a mãe, e aí ela vai fazendo com que esse campo de elétrico que a mãe tem no útero se una a esse campo elétrico da criança e se acopla os dois. Aí tem um microfone ligado aí fazendo ruído. Aí, né, quando vai se acoplando, a criança o corpinho da criança vai sendo formada, tá? E é uma hierarquia angélica que está fazendo isso, sabe? A gente fala assim, são uma hierarquia que são ligadas aos lípicas, aqueles que que guardam o resultado da experiência, percebe? O lípica é aquele que é conhecido nas religiões como os que escrevem a vida escrevem assim o resultado da evolução, né, da nossa. Na verdade, eles registram isso, não é alguém que está escrevendo à mão, não é. São registros da hierarquia que gravam isso, igual a Márcia falou, em cores e som, energia, tá? E aí, a criança, então, vai acoplando, né, na mãe, e a alma mesmo, ela vai ser formada quando a criança nasce, né? Depois que vai amadurecendo, aí vai formando a parte física até que está pronto vai passando pelas as fases que a humanidade já passou, né? E depois, quando estiver pronto, ela vai nascer no plano físico. Aí vem o segundo processo, que a alma ali, então, vem limpinha, mas vem, assim, só o recipiente da alma. E ela veio trazer, então, as tendências, né? As tendências, igual nós falamos, naqueles átomos primordiais, do histórico da nossa vida. E aí a gente vai atrair, inclusive, a tendência da forma física, daquele corpo físico que estava ali no entorno da mamãe, é a tendência que ela tem registrada, que ela já registrou no passado. Vamos supor, a pessoa queria ter uma fisionomia X, Y, isso tudo ficou registrado, né? Não gostava da maneira que ela era e tal. E aí ela vai construir esse novo corpo. E isso está registrado. E ali ela vai, então, atrair essas vibrações tudo é nós mesmos que já regeramos anteriormente, tá? E é combinado com o karma também, né? Ou seja, aquilo que a gente precisa resolver, tanto nosso como da família que a gente vai e da nação. É um conjunto de coisas, que a gente não é separado. Quando, então, nasce, aí a criança começa a formar, então, acabar de formar o corpo vital e começa a juntar as emoções, que já vai juntar com a alma, aí as emoções, então, começam a preencher a alma do ser humano, aí a alma é formada, então, aí entra as hierarquias aí dos Agnisvata e Asuras e tal, e começa, então, ligando com o ambiente onde a gente vive, daí começa a criar as primeiras emoções. Criou as primeiras emoções positivas ou negativas, já vai começando fazendo parte da alma. Então, a responsabilidade aí da família, na formação da alma da criança, para fazer com que as tendências positivas sobreponham as negativas, e para que também ela compreenda as tendências negativas e, por si só, ela aprenda a superar, é uma responsabilidade da família e dos pais, principalmente, né? Resumidamente, um comentário que eu faria seria isso. Se alguém quiser agora, o Jean quer falar, por favor, Jean. Uma questão que eu tenho bem mentalizada, assim, não sei se está correta, mas gostaria até de ver com vocês se está certo, é a questão de como se fosse uma parábola num plano cartesiano, que primeiro desce a mônada, né, se densifica na alma desse ser novo que está se formando,
Daí vai para o físico, ele vive a vida física, perde o corpo físico, perde a alma, e daí volta para a questão da mônada. Seria, no caso, isso do É, nascimento da isso, mônada de um ser? isso mesmo. Isso é uma meditação que nós estamos fazendo. Isso é ser o biota, é o biótico, né? É a gente pegar o conhecimento e tentar interpretar. Pode ser que hoje a gente compreenda assim, amanhã a gente melhore essa compreensão, tá? Mas é mais ou menos isso. A mônada, que é a Timambu de Manas, esse é aquele que a Márcia falou, a gente já começou a falar ali, supondo que a pessoa já entendeu que ela está comandada pela mônada, né? Porque se a mônada é que guarda o histórico, na verdade, através do corpo causal, né, não é a mônada direta, né, é um veículo que está ligado ali com o corpo causal, que estaria ligado, então, com a mente abstrata ainda, né, então os valores vai sendo acumulado ali. Então, aí, essa mônada, então, vai se revestir, então, dos veículos cada vez, o mental e o emocional, né, e seria aqueles átomos que registraram as experiências da alma e do físico, e da mente. Então, esses 3 átomos, eles começam, vamos chamar assim, depois da morte, eles ficam, tipo, recolhidos, né, eles são a síntese. Aí, quando eles vão se expandir, eles vão atrair, eles vão abrir e vão atrair aquilo que ele já tem como histórico, as tendências, mas já numa oitava acima, percebe? Tanto das negativas como positivas, percebe? Os desafios também vão vir mais elaboradinho também, pode, né? Percebe? A Jéssica teria, assim, ainda coisa para falar, para complementar? Não, eu acho que entendi. Então, o primeiro, na verdade, seria o corpo, a questão que eu perguntei lá, seria um corpo, só que não é físico, etérico. A alma vem depois. E o espírito que o Jean falou agora, mas o espírito, ele não... que é a mônada, né? Uhum. Ele não vem só depois de um tempo? Que o espírito ele fica ali como um latente, né? Agora, mais para frente, daí, através do desenvolvimento da consciência, ele começa a ser ativado, né? Ele fica como latência para, na hora certa, ele começar. Mas, no fundo, quem está dirigindo tudo isso é o espírito, porque o espírito já programou todos esses processos, né? Já está tudo programado, né? Então, o espírito está no comando, mesmo que ele não esteja ali no momento fazendo a coisa consciente, mas através do inconsciente, que é o registro das experiências acumuladas, isso já está, as hierarquias já estão impregnadas desse comando do espírito, né? Então, então é tipo assim, ó, olha, quando a gente deixa o corpo físico, a gente continua existindo, na vinda também, só que daí é tipo assim, ó, na vinda a gente está se lançando do plano sutil, cada vez mais, igual o Jean falou, cada vez se densificando mais, até ele se revestir da forma densa. Então, aquele processo que ele vai aguardar de 9 meses ali, na mãe, é para construir, então, essa primeira forma mais densa, né, que é formar os órgãos, né, e tal, ali, que é necessário para a gente começar a absorver depois, e começar depois ter veículo e órgãos para a gente experienciar uma nova etapa de experiência, para dar veículo para o espírito, que é a mônada, experienciar. E sempre quem guarda o resultado, fica na alma, que a Márcia falou lá no tema, a relação entre os corpos, né? Então, pode ver que a alma, ela tem aquele papel de pegar as experiências, né, e elaborar essas experiências de acordo com a nossa consciência, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos elaborando essa experiência e vamos adequando às condições do espírito, para que aquilo que tem valor comece a ficar perene, guardado para sempre, e a nossa consciência vai aumentando, até que a gente acorde de vez e a gente se torne um ser, vamos supor, imortal. Daí a alma não morre mais quando a gente chega nesse ponto, tá? Vamos supor, depois de algumas encarnações do espírito na matéria, né, ou então do corpo causal. E bom lembrar que quem que faz a ligação disso? Isso é separado? A Márcia citou lá. A gente fala assim como se fosse separado, mas não é. É uma unidade, né? A unidade que está ligado pelo um condutor que é o fio de Sutratma, né? Que seria aquele fio de energia que a própria essência, né? Que
que chega até no ser humano, chega até no físico, do DNA físico até o DNA coisa, que seria aquelas três forças que é Atman Buddhi Manas, que ela, em forma de energia, de pai, mãe e filho, né, elas mantêm a vida, né, que é Forrati e Kundalini e o prana. Perceberam? Resumindo, o sentido da vida, unir a alma ao espírito. É porque eu não entendi o que o Wilson falou. Por favor, pode repetir, Wilson? Ok. Não, o que eu quis dizer é... Porque está assim um pouco baixo. Tá. Dentro de tudo isso que eu entendo, o verdadeiro sentido da vida é unir a alma ao espírito, né? Nós somos a alma e temos a centelha divina, né? Quando aí nesse trabalho, vamos dizer assim, de iniciação, eubiótico, de entendimento, né? A gente vai, com o tempo, não digo numa vida só, mas eu acredito que o sentido real é você se tornar um com, vamos dizer assim, com a centelha divina, né? Eu e o Pai somos um, né? Não foi isso que o Cristo falou? Então seria unir a alma ao espírito, né? Isso aí, Wilson. E o objetivo da vida realmente é fazer com que nós conseguimos unir a alma ao espírito, e aí nós usamos aquela frase que o professor deixou, que é fazer com que transformar vida energia em vida consciência. Para a união da alma e espírito é fazer com que a gente tome consciência de que a gente é divino, né? E isso é um processo lento, e à medida que nós vamos tomando consciência disso, nós vamos fazendo essa ligação de união do nosso alma e espírito. Mas aonde que a gente faz isso, né? Através da experiência, tudo é uma unidade no corpo físico, né? Espírito, alma e corpo interligando todos os veículos, né? É um processo integral, não é um processo assim, ó, primeiro a gente faz isso, depois aquilo, é um processo de conjunto. Eu entendo que a gente compreendendo as leis, né, uma das leis que eu acho mais sublime ou seja, para buscar compreensão, seria a lei do karma, né? Porque você compreendendo a lei do karma, né, que é causa e efeito, então o esclarecimento vem de uma maneira muito mais fácil. Legal. Isso, é o conhecimento das leis, é o desenvolvimento da mente, né? Nesse momento, a mente, a evolução da mente, a mente concreta, inclusive, né? É tudo interligado mesmo, físico, assim, mais equilibrado, né? O abaixo do físico, que é o vital também equilibrado, mas o mental também, né? Porque se diz assim que nós somos a semelhança de Deus, né? E para conhecer essa semelhança, assim, se diz que precisa ter esse equilíbrio, né? Porque não é o Deus que nós assim, entendemos que seja, ele vai sendo conhecido, né? À medida que se vai equilibrando, chegando nessa essência. Então, eu tava pensando, meditando esses dias assim, né? E veja bem, se a lei do karma fosse ensinada desde a mais tenra idade para as crianças, de uma maneira com que elas compreendessem, eu acredito que o crescimento, né, as pessoas errariam bem menos, porque a partir do momento que você conhece e tem o entendimento da lei do karma, da lei de causa e efeito, né, quando você conhece, logicamente que você já tem, dentro disso você vai errar bem menos na vida, né? Lógico, a gente aprende com os erros, lógico, faz parte. Mas você compreendendo a lei do karma, eu acho que se tornaria muito mais fácil, né? Então a humanidade, no caso, viveria de uma maneira bem mais, assim, no modo de falar assim, bem mais em paz, né? O egoísmo seria bem menos, né? Porque quando você entende isso, então muda-se muita coisa, né, na vida da gente, né? Maravilha. Alguém... Olha, o Jean, vai lá, Jean. Tem uma frase que eu tava tentando lembrar de quem que era, daí eu pesquisei aqui e consegui achar. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É de Sócrates. E representa muito bem essa questão, assim, de
entender os nossos corpos como um todo, né? Para entender as regras do universo, o que a gente tem que seguir para viver em harmonia com o universo, né? E conseguir desenvolver todos os nossos corpos em harmonia. Eu acho que é Gostaria o de... conhecimento e é o equilíbrio também, vai vindo, né? Gradativo. Aí vai conhecendo, vai equilibrando, né? Com essa disciplina, com foco, e aí vai aparecendo esse conhecimento, né? Como é que você pode se conhecer estando todo conturbado, né? E conhecendo a si mesmo de forma límpida, né? Como se diz, a mente vai ficando mais puro, o coração cheio de amor, né? O corpo também saudável, o vital também, e aí vai se conhecendo a verdadeira, a verdade, né? A imagem de Deus, o cosmos, né? Tá tudo, mas é assim, uma coisa integrado mesmo, né? Isto, fazendo um gancho com o que o Jean falou, o conhece-te a ti mesmo, né, da escola dele, né, pitagórica lá. Nós estamos, uma partezinha, por exemplo, hoje a gente fez, por exemplo, estamos fazendo, né, que é aos pouquinhos. Então, conhecemos, assim, a influência da mente, dos pensamentos, né, nessa, a relação que existe com o que a gente se alimenta, né, porque o que a gente pensa e as nossas emoções vai influenciar naquilo que a gente deseja, e aquilo que deseja vai influenciar naquilo que a gente vai procurar para se alimentar, para se divertir, o tipo de música que a gente viu que os sons todos têm a ver com o nosso estado de interior. E vimos ali que tanto o físico que influencia na alma, como o que a gente tem na alma influencia na matéria, né? Então, tem uma reciprocidade, aquela troca de experiência. Quando ela é negativa, ela traz para nós, como o Wilson falou, uma consequência mais de dor, né? Vão ser de desagrado. E aí, isso resulta em experiência. Quando é positivo, traz numa sensação de agrado, resulta também em outro tipo de experiência. Aí o nosso Manas, que é a mente concreta, começa a fazer um balanço entre um lado e o outro, e se tiver o lado da consciência, da intuição, o lado assim do amor universal tiver predominando, a tendência é que as nossas escolhas sempre sejam pelo lado das coisas da evolução. Se tiver predominando o triângulo inferior, que são os desejos da diversão, da matéria, e desenfreadamente sem controle, a tendência é que a gente vá ficando cada vez mais grosseiro nas escolhas, nos pensamentos, e o resultado é que a alma vai ficando mais empedernida, assim, tipo, uma alma mais difícil, né? Nossa alma mais difícil. E ela tem cores, tem som. Então é isso aí, já. Conhecer a ti mesmo, né? Não sei se a Gilmara quer falar um comentário aqui do tema aí. Não, nós estamos aqui, ó. A gente vai conversando aqui, ó. A mãe vai perguntando aqui, a gente vai interagindo, porque, Jéssica, é a pergunta que move o mundo. Então, essas nossas inquietações, essas formas de. Nossa, tem muito mais sabedoria, porque leva a gente a um outro patamar de entendimento. Quando você acha que sabe tudo e não tem dúvida nenhuma, daí a coisa fica complicada, daí está estagnado, né? Então, daí é prejudicial, daí você tem que ficar, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Então, essas nossas inquietações de saber o que faz bem para nós e o que não faz bem para nós. E daí a gente estava conversando aqui, ó, quantas vezes a gente precisa passar mal ou fazer alguma coisa daí, por nossas opções, do nosso livre-arbítrio, a gente opta por uma coisa que não faz bem para a gente. Quantas vezes aquilo tem que se repetir na minha vida para que eu entenda que aquilo não é o meu caminho? Às vezes tem que levar até um grau de exaustão, porque senão isso aqui eu não aguento mais. E é assim que se sai das nossas nidanas. Muitas vezes as nossas nidanas têm que vir à tona, né, na nossa vida, e através da nossa mente, quanto mais consciência você dá, mais rápido você vai aprender que, por exemplo, comer uma caixa de chocolate inteira ou um bolo de chocolate inteiro vai te dar barriga. Então,
não é muito proveitoso você fazer isso, né? Dar tanta vazão à sua gula. Então, você vai assim, tá, isso eu já fiz 10 vezes, e 10 vezes me deu dor de barriga. Então, aprendi alguma coisa com isso. Ótimo, né? Então, ou vendo a experiência de outras pessoas, não precisa ser 10 vezes, mas você fez uma vez e já viu que outras pessoas também já passaram assim, entendi, né? Quanto mais rápido vier o nosso entendimento, e a gente pode colocar assim, nossa, mas será? Deixa eu testar, né? Nem testa novamente, mas teste sempre com consciência aquilo que você vai tá entendendo na tua vida. Será que isso vai fazer bem para mim ou mal? E é através do nosso mental que a gente faz isso, através dos nossos corpos, né? Porque se nós fôssemos só colocados pelo nosso instinto, pelas nossas emoções, a gente ia fazer só o que gosta, e fazer só o que gosta sem discernimento nenhum, não teria nenhum aprendizado. A gente iria incorrer no mesmo erro sempre. Então, trazer isso para a consciência. E quanto mais consciente disso, através daquilo que a gente aprendeu através do nosso mental, mais nós vamos fazer essas ligações, mais nós vamos conseguir fazer nossas abstrações, nossa intuição vai nos mostrar assim, olha, acho que por aí não é o caminho. Nossa intuição, às vezes, nos dá essas dicas, né? E mais nós vamos conseguir ligar o nosso corpo átmico, né? E daí, assim, a gente consegue fazer com que a nossa experiência aqui tenha validade, porque senão a gente fica incorrendo no mesmo erro uma existência inteira e não aprendeu nada. É um desperdício de existência. Verdade, isso mesmo. Márcia Bumi, quer falar uma coisa, Márcia? Não, estou concordando perfeitamente, porque eu já levei cada catracada, até que um dia eu aprendi, faça mais isso, porque senão a gente fica, que nem a Gilmara falou, ficar o mesmo erro, né? Né, Gilmara? Verdade, exatamente. E como, eu sei que é doído, muitas vezes quando a gente lembra dessas nossas quedas, vamos dizer assim, emocionais, ainda dói, sabe? Poxa vida, por que eu errei? Mas a gente tem que ter compaixão e amorosidade com nós mesmos. Assim, sim, eu precisei de um pouquinho mais de tempo, tá tudo certo. Nessa matéria, isso não era PhD, mas eu aprendi. Nossa, quando eu falo isso, tem que ter, sabe, amorosidade com nós mesmos. Assim, olha, mesmo que eu levei um pouquinho mais de tempo, mas eu aprendi, tá tudo certo. Agora eu vou adiante com esse meu entendimento. Então, você trouxe à tona, assim, uma coisa assim, que é muito importante. É a gente colocar e olhar para as nossas o nosso aprendizado. E junto com ele, tem cicatrizes, sim. Todos nós aqui, né, acho que quanto mais a gente vai vivenciando, mais a gente vai tendo os nossos tropeços. Eu acho que ninguém aqui é iluminado que está passando pela existência só flutuando, né? Então, nós damos as nossas tropeçadas, nós caímos, levantamos, mas esse nosso ânimo de não importa quantas vezes eu caí, você levanta todas as vezes, vê o que você conseguiu aprender com isso e ir adiante, é primoroso. Assim, e amorosidade com as minhas quedas. Assim, tudo bem, eu precisei de mais essa queda. Assim, acho que agora é o suficiente. Eu vou. Daí a gente faz um experimento científico. Assim, fazer o mesmo experimento esperando resultado diferente não vai dar. Então, eu vou ter que fazer um experimento diferente. Então, o que eu posso fazer diferente daqui por diante? Então, eu aprendi com isso e com esse aprendizado eu faço uma nova tentativa. E muitas vezes vai dar com os burros, mas eu estou tentando algo diferente. Assim a gente vai aprendendo. Então, amorosidade com as nossas aprendizagens é importante. Esse ponto mesmo, né? Eu lembrava as pessoas agora que tiver alguma coisa para comentar e não deixa passar, porque às vezes está assim na ponta da língua e sente assim que chegou o momento, aproveita, porque nós estamos aqui justamente para isso, para conversar. Então tá, então eu vou falar. Com essa pandemia,
certo? Vou contar um aprendizado que eu tive na pandemia. Com essa pandemia, a gente teve que se isolar, logicamente, né? Cada um na sua casa e o mundo lá fora acontecendo. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu estava, assim, eu ajudei muita gente aqui em Alto Paraíba. Ajudei de verdade, assim. Você está construindo sua casa? Toma R$ 3.000 para você acabar de construir. E assim eu fui. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Só que eu tomei tanta... Nessa pandemia, eu observei bem essas pessoas que eu ajudei, né? Dizendo isso materialmente, né? E essas pessoas me apedrejaram pelas costas, entendeu? Então, para mim, de lição, a pandemia, para mim, observar com quem eu estava andando, entendeu? Quais são as pessoas que não são iguais a mim, entendeu? Eu pensava que eram iguais, mas são totalmente opostas. Então, para mim, serviu de uma grande lição essa pandemia, porque me fez observar. Eu não sei se aconteceu com vocês. Eu comecei mais a observar as pessoas, a maneira com que te tratam, a maneira... Então, eu, nessa pandemia, cortar um monte de gente que, para mim, na minha vida, já não fazia mais sentido nenhum. Entendeu? É isso. Então, é sempre bom a gente ouvir a experiência, né? Você contou bem resumidinho, né? E as experiências dolorosas e experiências positivas na cada um de nós. Então, o importante é que, sem julgamento, né, cada um consiga tirar o seu melhor daquela experiência, né? Claro. No teu caso foi esse, no outro caso de cada um que estão aqui, de outro que a gente não conhece, tem o seu próprio aprendizado. E quem está no caminho da iniciação, vai surgir essas coisas mesmo, tá? Então, vamos ter que estar preparado, porque é o seguinte, às vezes a gente tem coisas que a gente tem que se entrelaçar com algumas pessoas para ajudar a gente podar as nossas pequenas amarras que nós ainda temos. Então, a gente tinha uns conceitos anteriores que depois a gente cai do cavalo, e depois é o seguinte, a gente vai até agradecer essas pessoas que eles se tornaram muito importantes para despertar nossas nidanas que estavam ali encalhadas, né? E aí, não é mesmo? E agora, pode ser que no momento a gente não consiga superar, mas vai chegar um momento que a gente vai caminhando, e agora vai caminhando nos graus, e isso vai... eu ouvi ontem, eu vou compartilhar com vocês, depois, mais para frente, a gente vai compartilhar mais integral. O venerável Elcio, que é o grão-mestre, então, ontem na live, ele falou que, quando surgiu uma pergunta lá, que nós estamos vivendo numa época que nós não temos mais que superar, como no passado, aquilo que o Wilson estava falando ali, que seria o nosso karma, as nossas tendências negativas. Agora nós temos que sublimar, a humanidade agora precisa sublimar. Então, agora nós não vamos mais transferir, não vai ser mais transferido para o futuro nossas tendências negativas, a nosso karma. É pela consciência que nós vamos... até um dia eu estava conversando com a Jéssica, acho que surgiu esse assunto, e a gente ainda não tinha essa visão assim para compartilhar, para conversar. Aí, hoje, nós temos condições de nós olhar para essas situações que nós temos ainda de dependência e fazer a sublimação com consciência, percebe? E zerando isso no nosso histórico, e superando, até que nós vamos se tornar um ser humano novo, percebe? Não vai ser muito fácil, mas agora não existe mais, veja só, segundo o grão-mestre, não existe mais, assim, a gente pagar karma. Ninguém tem que pagar mais, nós temos que agora não vai ter que deixar resíduos, percebe? Entendi. Por exemplo, você sempre tem, agora em diante, faz sempre o bem, né? Porque não acumula mais karma
outra vida. Não vai acumular. Se não conseguir, aí concluindo assim, se não conseguirmos fazer a superação e não atingir aquele nível, daí é o seguinte, é final de ciclo, nós não passamos de fase, percebe? Então, agora não podemos mais deixar resíduos para esse período de consciência questão. Então, agora, principalmente quem está num colégio iniciático, assim, precisa ter consciência disso, que nós temos agora capacidades, foi dado para nós a condição de nós superar, fazer a sublimação. Porque, depois, se alguém tem dificuldade em entender isso, meditar sobre isso, o que é sublimar e o que é, por exemplo, compensar. Sublimar é resolver, sublimar é você pegar uma coisa do grosseiro e elevar para o estado de matéria sutil, sem passar pela matéria intermediária. A gente pegar e dar consciência à matéria e não carregar mais peso desnecessário. A gente vai assim, se tem um problema com alguém, conosco mesmo, no passado, de mal resolvido, nós vamos ter que agora, pela consciência, sublimar a ponte, é como se aquilo não tivesse existido. E daí fala assim, e se sentir que existiu, fala assim, isso existiu porque foi bom para mim, porque agora eu compreendi isso. Compreender é sublimar, tá? Mas não se condoer mais por esses problemas, tá? Não arrastar mais peso desnecessário. Maravilha. Eu tenho uma maneira de, vamos dizer assim, viver o meu dia a dia, que a minha paz, dentro do que eu entendo, ela é minha. Então eu não permito que ninguém tire ela, né? O que acontece? Eu encaro, vamos dizer assim, as situações diárias como desafio, né? Então, desafio a gente usa para quê? O desafio vem para a gente vencê-los, né? Então, dentro da minha paz, que nem eu disse que eu não permito que ninguém tire a minha paz, vem o entendimento de que qualquer situação que aconteça, que vier de outras pessoas, você tem que entender que ninguém dá o que não tem, né? A pessoa só dá aquilo que ela tem. Então, dentro disso, aí você consegue, vamos dizer assim, fazer com que isso passe de uma maneira que você não sofra, né? Você sublima, foi que nem o Beni falou, né? Então, para mim, isso é sublimação. Então, a minha paz, ela é minha, eu não permito que ninguém tire ela. Então, eu procuro fazer sempre isso, né? E também não guardo expectativa de ninguém. A pessoa, ela é aquilo, se for coisas boas, muito que bem. Se for coisas negativas, era o que ela era. Então, para mim, tá tudo certo. Valeu, isso. Nós estamos já... o assunto está legal, e já estamos adiantadinho no assunto, e talvez muita gente ainda tenha que falar. Vou perguntar aqui, antes da gente ir para o lado da finalização, para o nosso vizinho aqui, nosso amigo, seu Pércio, se ele quer comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, né? Aproveitar que está cheio de irmãos aqui, de amigos. Se ele... Não, é a primeira vez que eu estou assistindo, né? É gostoso, que eu nunca participei dessas coisas. Eu entendo a minha parte do meu jeito, estou aprendendo com ele, que a gente conversa pelo telefone, que ele está morando aí em Cascavel Léo. Então, sempre à tarde nós ficamos trocando umas ideias. Mas aí eu sou meio... Eu já falo logo o declarado, eu sou meio grosseiro, né? Então, eu já falo próximo, já falo português claro para mim entender o que vem ser. E nessas coisas que vocês estão falando aí, ó, eu não sabia o que vinha ser isso, o meu estudo é pouco, né? Mas é muito legal de participar assim, assistindo esse programa de vocês aí, esse bate-papo aí, aprendendo alguma coisa, né? Eu gostei muito disso daí. Um abraço para vocês, que continuem, né? Aí participando desse encontro de vocês, né? Pelo eu não sei como é, me chama dele? Pelo Face, né? Então, pelo Face, né? Pelo Meet, Google Meet. Google Meet, então. Online. É muito legal essa coisa aí. Eu me chamo de Pércio Borges, eu moro aqui bem de frente, quase 20 anos aqui. Eu gostei muito. E eu vou aprendendo com ele aqui aos poucos, do jeito possível, que a gente entenda do jeito, né? Às vezes vocês olham assim e falam, esse cara é novo pra caramba, mas eu não sou novinho, eu sou bem velho já.
Aí, mas entendo mais ou menos, é igual o rapaz falou para mim, como é que chama ele? Explicar agora aí. O Wilson? O Wilson, né? Aí eu falei, então, a gente que você falou que vai, assim, vai aprendendo as coisas, você vai dedicando aquilo que você sabe, você entende do seu jeito, e compartilhar com os outros aquilo que a gente sabe, né? Porque se for você compartilhar coisas ruins, então deixa para um lado as pessoas, assim. Você vai dar um conselho, se a pessoa não quer aceitar, então deixa ele que vai embora do jeito que está pensando. Eu penso assim. Mas gostei muito, muito obrigado, viu? Parabéns para vocês aí. A palavra está aberta. Mais um pouquinho de palavra aberta para ver se tem mais alguém para falar. Eu acho que na próxima reunião, é interessante falar sobre a mente, sabe? Falar mais sobre a mente nesse ciclo nosso agora. Eu até tenho um texto aqui interessante, sabe? Que fala sobre a mente nesse ciclo. Maravilha. Ô, Márcia, você podia, fazendo a propaganda do encontro que você está planejando para ter aí em Alto Paraíso, com o irmão nosso, pois é. Então, tá programada para o dia 20, uma palestra do nosso irmão lá, o Eduardo Nunes. Não sei se vocês conhecem o canal 3005 na internet. Então, ele vai estar com a esposa, né, em Alto Paraíso, aí vai fazer uma palestra sobre as origens do mal e o livro de Enoque. Então, vai ser o dia 20, né? Estão convidados aí. Nós estamos vendo o local ainda, já preparando para isso, para o ano que vem está reabrindo, né, a representação presencialmente. Então, ele já vai começar com essa palestra. Eu acho que vai ser um tema bem interessante, né? E eu convido vocês também a conhecer esse canal 3005. Tem palestras, né, lives muito interessantes lá. Como que a gente entra nesse canal 3005? Eu não sei. Só colocar na internet, canal 3005. Mas no Google, né? No Google. No YouTube, acho que é no YouTube. Desculpa. No YouTube, tá. Canal 3005. 3005, o Eduardo é das pessoas que estão à frente desse canal e ele vai fazer essa palestra aqui. Deve ser bem oportuna para essa época, né? Ótimo. Maravilhoso. Uma coisa que a gente, que todo esse aprendizado que eu tive, eu perdoei todo mundo. É no meu coração, né? No meu coração. Maravilha. Ô Márcia, Bumi, já aproveitando que a Márcia falou, aí você podia dar agora, você podia pedir para se reunir com ela aí, e daí ajudar a planejar a divulgação física aí na cidade, e sim, também, aí a gente podia contar com você, né? Lógico. E aí, você arregimentar o teu batalhão que você tem aí, né? Porque você tem um batalhão oculto. Tem um batalhão, meu. E aí, aí fazer uma boa divulgação para ver se a gente aproveita, porque esse tema, até daí seria bom se já conseguir alguém que tenha condições de gravar o tema lá, porque esse tema ele é profundo, depois a gente pode ver ele, né? Passar um dia, né, na palestra, passar para todo mundo. Depois a gente... É maravilhoso. Então, você faz né, dá uma força aí. Vou e daí, juntar com ela. Junta aí, vão ter que sentar aí, porque vai ter muito serviço aí para fazer, para preparar o local e principalmente divulgar, né? Com certeza. Mais alguém? Já começamos, viu, Beni? Isso, né? Bacana, então. Esse contato. Então, vou passar a palavra antes de passar para a finalização, passar para a Gilmara, fazer as considerações dela, depois os demais, e aí, por último, vamos deixar fazer a Márcia fazer a conclusão e encerramento.
Eu quero agradecer, né, mais uma vez esse nosso encontro tão rico, porque cada um, sua contribuição, traz a sua experiência, o seu entendimento, traz-nos um aspecto. E a gente só consegue ver o todo e juntar todas essas partezinhas de vários aspectos. Então, é sempre muito, muito rico, muito primoroso isso, porque nós não conseguimos ver o todo se a gente não conseguir juntar todas essas partes, todos esses aspectos. Então, é sempre muito bom essa nossa abertura, essa nossa troca de aspectos de experiência, de modos de ver a vida. E entenda nosso entendimento também, nosso trabalho na obra. Então, deixa eu passar aqui. Não vou falar alguma coisa? Quer se despedir? Agradecer, eu amei. Eu nunca tinha assistido. Eu pedi para a Gilmara como é que eu faço para entrar nesse canal da internet. Eu quero assistir. Ela já me passou várias coisas que ela sabe, mas eu quero agradecer muito, muito. Amei. Vou continuar assistindo. Obrigada. Hoje foi muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo. Maravilha. O próximo, para fazer a consideração. Pode falar, a Jéssica, o Jean, o Wilson, fique à vontade. Vamos agradecer mais uma vez aí pelo encontro. Sempre, troca sempre muito satisfatória, né, Jean? Né? Desculpe, o celular estava, como é que fala, quando renovando, atualizando. Aí, desde manhã estava atualizando, eu não conseguia terminar. E aí, quando começou, consegui. Fiquei 10 horas com o celular ligado. Você acredita? Desculpe aí o atraso. Muito bom. Pelo menos entrou, né, Bumi? Que bom que deu certo. Jean, quer falar uma palavra final aí? Fica à vontade. Queria agradecer muito ao encontro de hoje. Eu gostei muito que eu consegui também falar alguma coisinha ali que normalmente eu fico meio só ouvindo ali, que não considero ali muitas coisas para acrescentar, né? Mas hoje eu me senti muito bem conversando ali, compartilhando também, que eu achei muito importante. Muito obrigado. Eu também parabenizar. Antes do Wilson falar, quero só parabenizar a todos, que hoje todos conseguiram deixar a câmera ligada praticamente e conseguiram controlar o microfone. Você viu que dá para a gente ficar aqui, né, e não atrapalha, sabe? A única coisa que às vezes prejudica um pouquinho é quando a gente esquece o microfone e faz ruído, tá bom? Então, nós estamos aprendendo, viu? Que nós estamos evoluindo nessa parte também. Muito legal. Obrigado a todos. E agora o Wilson falando para depois passar para a Marta. Então, eu só queria agradecer a todos também. É muito interessante, né, o diálogo, que nem foi comentado. A gente está sempre aprendendo, né? Então, foi um prazer estar aqui, né? E para a semana, se tudo correr bem, a gente está de volta. Um abraço a todos aí e até sempre. Então, agradecendo também, né? Sempre a gente aprende muito, até as perguntas de cada um, né? Os comentários de cada um, parece que é aquilo que a gente está precisando de ouvir, né? Tem tudo uma causalidade. E é sempre muito bom estar junto de vocês também, né? Estar nessa energia boa, né? E até a semana que vem. Legal, gente. Então, a reunião está encerrada, mas todo mundo pode deixar o microfone aberto e fazer a festa final. De microfonia, né? Tchau, gente. Bom, Tchau. Bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Bom resto de domingo aí para vocês. Obrigado. Bom. A Elisa não apareceu hoje, né, filha? A Elisa está com bastante distração ali.